Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um livro chamado Pelos Olhos do Espírito, de Aloísio Fontes. O subtítulo já dá a dica, né? Reflexões espíritas para enxergar além da matéria. E a proposta dele, olha, é bem ousada. Basicamente, é um convite para a gente virar uma chavinha na cabeça, mudar como a gente enxerga a vida. E se tudo, mas assim, absolutamente tudo, desde um encontro banal até o desafio mais doído, não for acaso. E se for parte de uma jornada maior da nossa alma? A nossa exploração hoje vai ser exatamente essa. Vamos usar trechos do livro para ver como essa visão, se fosse 100% correta, transformaria o jeito que a gente lida com as coisas. Tipo, conflitos, o nosso próprio sofrimento, a incerteza do futuro. Mudança de perspectiva mesmo. E é bom a gente pontuar que essa perspectiva é toda construída em cima da doutrina espírita, aquela que o Allan Kardec organizou lá no século XIX. E quando a gente fala que ele organizou, não é que ele inventou tudo do zero, né? Ele sistematizou milhares de comunicações de espíritos, buscando uma lógica, uma coerência que unisse ciência, filosofia e as consequências morais disso. A ideia central é não ser uma fé cega. Certo, então vamos direto ao ponto principal, que dá nome ao livro. O que significa, na prática, no dia a dia, ver com os olhos do espírito? Significa a gente internalizar a ideia de que a vida não é uma sequência de acidentes, sabe? Que existe uma inteligência, uma justiça por trás de tudo. Então, aquela promoção que não veio, a fechada no trânsito, uma doença que aparece, sob essa ótica, nada disso é aleatório. Ou um castigo. São peças de um quebra-cabeça que a gente está montando. O livro tem uma frase bem forte no prefácio que diz: as dores não são castigos, mas lições. As dificuldades não são empecilhos, mas instrumentos de evolução. Ver com os olhos do espírito é parar de perguntar por que isso aconteceu comigo e começar a se perguntar o que eu preciso aprender com isso. E isso deve mudar também o jeito que a gente olha para os outros, imagino. Porque se a minha vida tem um propósito que eu não vejo, a do outro também tem. O livro fala sobre ver cada pessoa como alguém que carrega uma bagagem invisível. Exato. E essa é talvez uma das consequências mais bonitas dessa visão. Ela meio que desarma o nosso julgamento. Porque como eu posso julgar a reação de alguém sem saber as batalhas, as dores? E não só dessa vida, né? De muitas outras. O livro conecta isso com o autoconhecimento, citando o famoso "conhece-te a ti mesmo". Só que aqui, se conhecer não é só entender a sua personalidade de agora, seus gostos, seus medos, é se entender como um espírito imortal. Um ser que já errou, já acertou, que já amou, já feriu e que está aqui para continuar esse processo. E como funciona essa bagagem? É como se a gente carregasse memórias que a gente não acessa conscientemente. Pensa assim, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual que liga a alma ao corpo físico, pensa nele como um HD da alma. Tudo que a gente vive, sente, aprende, fica gravado ali, vida após vida. É por isso que certas coisas aparecem na vida atual sem uma causa aparente. Sabe aquela pessoa com um talento incrível para música sem nunca ter tido aula? Uhum. Ou alguém com um pavor de altura sem nunca ter caído? Para essa visão, isso não vem do nada. São arquivos de outras vidas sendo acessados, moldando as nossas tendências de hoje. A nossa personalidade atual é só a roupagem da vez. Ok. Isso me leva para um ponto que o livro explora muito: o mundo invisível. Mas não é só sobre espíritos, né? Ele fala muito sobre a força do nosso próprio pensamento. Sim, e essa parte é fundamental. O pensamento não é tratado como algo abstrato, uma ideia. É descrito como energia, uma emissão vibratória. Cada pensamento nosso de raiva, de inveja ou de amor, de perdão, é uma energia real que a gente emite e que cria uma atmosfera ao nosso redor. Peraí, isso é bem sério. Quer dizer que se eu tô num dia ruim, irritada no trânsito, reclamando de tudo, eu tô literalmente emitindo uma vibração negativa que afeta o ambiente e a mim mesma? Exatamente. E a consequência direta disso é o que o livro chama de sintonia. Nossos pensamentos são como ímãs.
Se a gente cultiva pessimismo, mágoa, crítica, a gente entra em sintonia com energias e espíritos que vibram nessa mesma faixa. É como ligar o rádio numa estação de música triste. Perfeito. E o contrário também vale. Se mesmo com os problemas a gente se esforça para manter a serenidade, a gratidão, a gente sintoniza outra faixa e atrai o amparo de benfeitores espirituais. O livro lembra que, segundo o Livro dos Médiuns, o pensamento é a linguagem dos espíritos. Isso nos dá uma responsabilidade enorme pela nossa higiene espiritual. Nossa, essa ideia de higiene espiritual é muito forte. Não é só sobre o que a gente faz, mas o que a gente cultiva em silêncio, na mente. Então, aquela voz da consciência, que às vezes dá uma ideia boa ou alerta de um perigo, o livro sugere que isso pode ser uma ajuda espiritual. Sugere que, na maioria das vezes, é exatamente isso. É o amparo sutil de um espírito amigo, um protetor, nos intuindo para o melhor caminho. Eles não podem decidir pela gente, mas podem inspirar. E por isso a importância de criar um ambiente saudável, não só na mente, mas em casa também. O livro diz que um lar, onde tem respeito, prece, diálogo, se transforma num ponto de luz. E não é misticismo, é física e espiritual. Um ambiente com vibrações boas vira um refúgio que nos fortalece. Tudo isso acaba se amarrando em um dos pilares do espiritismo que o livro detalha, que é a reencarnação. Mas a abordagem é interessante. Não é apresentada como punição, mas como uma bênção de poder voltar. Sim, a ótica é sempre a da misericórdia, da oportunidade. A reencarnação é a chance de recomeçar, de reparar um erro, de reencontrar alguém para fazer as pazes. É uma nova chance na escola da vida. E o livro detalha alguns mecanismos disso. O primeiro é o planejamento reencarnatório. Certo, essa é a ideia de que antes de nascer, o espírito participa da programação da própria vida. Para quem ouve isso de fora, pode parecer estranho, quase determinista. Como o livro explica a lógica de um espírito escolher passar por uma família difícil ou uma doença, por exemplo? Isso não tira nosso livre-arbítrio? Essa pergunta é crucial. E o livro explica que não é uma imposição, é um acordo. O espírito, quando está no plano espiritual, tem mais consciência das suas necessidades. E ele entende que certas provas são indispensáveis para o seu crescimento. É como um aluno que sabe que é ruim em matemática e se matricula numa aula de reforço. Na hora da prova, vai ser difícil, vai doer, mas ele sabe que é para o bem dele. O espírito concorda com os desafios porque sabe que são os remédios para curar as imperfeições dele, como o orgulho, o egoísmo. O livre-arbítrio não é tirado. Ele é exercido em como a gente vai reagir a essas provas que nós mesmos ajudamos a escolher. Faz sentido. E dentro disso tem um ponto que sempre me deixou curiosa: o esquecimento do passado. Por que a gente não lembra das outras vidas? Se a ideia é aprender, não seria mais fácil lembrar dos erros para não repetir? O livro defende que o esquecimento é uma bênção. Pensa bem. Imagina reencontrar como seu filho um espírito que foi seu maior inimigo numa vida passada. Nossa! Se você lembrasse de tudo, o perdão, a convivência, seria quase impossível. O esquecimento meio que zera o placar. Ele nos permite amar aquela pessoa pelo que ela é agora, dando a chance de reescrever a história. O mérito, segundo a doutrina, é justamente escolher fazer o bem agora, sem a lembrança da ofensa, guiado só pela consciência. E isso leva aos reencontros, especialmente na família, né? O livro diz que a família é o nosso principal núcleo de evolução espiritual. Então, aquelas relações familiares super difíceis que parecem um karma, talvez sejam exatamente isso, um reencontro programado. Exatamente. A família raramente é um agrupamento aleatório. É o nosso primeiro e mais importante laboratório. É ali que a gente reencontra espíritos com quem temos dívidas ou laços de afeto para fortalecer. Olhar para um conflito de família com essa lente muda tudo. Deixa de ser um problema e passa a ser uma missão, uma oportunidade de cura. Falando em dificuldades, vamos tocar no ponto talvez mais sensível do livro, a dor. Ele chama a dor de mestra silenciosa, mas vamos combinar, é uma ideia difícil de engolir.
quase parece uma justificativa para o sofrimento. O livro fala sobre o risco das pessoas aceitarem a dor de forma passiva, sem lutar para mudar. Sim, e essa distinção é vital. O livro não prega conformismo passivo, de jeito nenhum. A gente tem o dever de usar a medicina, a psicologia, a ciência, tudo para aliviar a dor. A questão não é não lutar contra a dor, mas o que fazer com ela enquanto ela está aqui. A dor é descrita como um chamado. Na correria, a gente não para se ouvir. A dor obriga a gente a parar. E aí, o livro diz que a gente tem uma escolha: revoltar-se ou compreender. A revolta nos prende na vibração do sofrimento. A busca pela compreensão, pela lição, mesmo que não elimine a dor na hora, já começa a nos libertar. Então, a dor não é um fim, é uma ferramenta. Para quebrar o nosso orgulho, talvez? Precisamente. O livro esclarece um ponto importante. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. O amor divino é incondicional. Nós que, no nosso estágio, muitas vezes só aprendemos pelo impacto. É a dor que quebra a arrogância, que dissolve a vaidade, que nos faz olhar para o outro com mais compaixão. Pense em quantas pessoas só se tornaram mais humanas, mais solidárias depois de passar por uma grande dificuldade. A alegria ensina, claro, mas a dor, infelizmente, ainda é uma professora mais eficiente para almas orgulhosas. E a gente não está sozinho nisso. O livro reforça muito a ideia do auxílio dos espíritos amigos durante as provações. Eles não tiram a nossa dor, mas podem ajudar a carregar. Isso, não tiram a prova porque sabem que a gente precisa dela. Como um professor que não faz a prova pelo aluno, mas eles nos sustentam, nos intuem pensamentos de coragem, nos consolam durante o sono, e a prece é a ponte, a ferramenta que abre o nosso canal para receber essa ajuda. A prece não é uma barganha com Deus, é um ato de sintonizar nossa vibração para receber o amparo que já está lá, disponível. Certo. Então, para navegar por essa jornada toda, o livro propõe um tipo específico de fé. Ele fala muito em fé raciocinada. O que diferencia ela da fé cega, daquela de só acreditar porque alguém mandou? A fé raciocinada é aquela que não tem medo de perguntar. Ela quer entender. Ela une o sentimento com a razão. Não é acreditar sem pensar, é pensar para acreditar com mais força. A dúvida não é inimiga da fé. É um degrau para uma fé mais madura. É uma fé que conversa com a ciência, que busca entender as leis da vida em vez de se apoiar em dogmas. Mas aí vem o ponto principal que o livro repete bastante. Essa fé não pode ser só um exercício intelectual, né? De jeito nenhum. Esse é o teste final. O livro cita aquela passagem: pelos frutos os conhecereis. A fé que tem valor é que se transforma em ação, em melhora de conduta. É o que se chama de reforma íntima. Ah, reforma íntima. Que é sempre mais difícil que reformar a cozinha, né? Porque não dá para contratar alguém para fazer pela gente. Exatamente. O verdadeiro trabalho espiritual não acontece no templo, no centro, na igreja. Acontece no trânsito, na fila do banco, na conversa difícil com o familiar. É na paciência que a gente exercita, no perdão que a gente decide dar mesmo se sentindo injustiçado, na honestidade quando ninguém está vendo. A coerência entre o que se acredita e o que se vive é o grande desafio. A fé deixa de ser um consolo e vira uma ferramenta de autotransformação para o dia a dia. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso se a gente voltar para a nossa pergunta do início. Como essa visão de mundo pelos olhos do espírito transforma o jeito que a gente lida com os grandes desafios? Ela vira o jogo. O conflito com o outro deixa de ser uma batalha de egos e vira uma chance de reconciliação. O nosso sofrimento deixa de ser uma injustiça do destino para se tornar uma lição que a nossa alma ajudou a escolher para evoluir. E a incerteza do futuro perde o poder de nos apavorar, porque a gente passa a confiar que existe um propósito maior, uma inteligência amorosa guiando tudo, mesmo que a gente não entenda o caminho agora. Então, a ideia mais radical do livro não é só que a gente reencarna, é que nós somos co-criadores das nossas maiores dificuldades. E por isso, a gente tem a chave para transformá-las em aprendizado. Isso tira a gente do lugar de vítima. É uma mensagem de imensa responsabilidade, mas também de uma esperança enorme. Perfeito. A essência é essa: sair da posição de passageiro e sentar no banco do motorista da nossa evolução.
É sobre encontrar o que o livro chama de luz nas entrelinhas da vida. Não nos grandes eventos, mas nos pequenos gestos. Na gratidão, na força de um perdão sincero, na esperança silenciosa que a gente cultiva. É começar a perceber o propósito espiritual por trás do véu do cotidiano. Para encerrar, vamos deixar uma reflexão que o livro inspira. Ele sugere que muitos dos nossos relacionamentos mais desafiadores são, na verdade, reencontros com espíritos com os quais a gente assumiu um compromisso de reconciliação antes de nascer. Se a gente olhasse para uma relação difícil na nossa vida hoje, sob essa ótica, não como um problema, mas como uma missão de cura mútua a ser cumprida, o que mudaria na forma de encarar essa convivência?